Ponteiros também podem apontar para uma posição específica de um vetor. Nesse exemplo aqui, nós temos um vetor v do tipo inteiro e um ponteiro p que aponta também para posições do tipo inteiro. Na linha 4, p recebe o endereço da posição 2 do vetor. Então, o nosso ponteiro está apontando para a posição 2 do nosso vetor. Sempre que a gente tem que apontar para o início de um vetor, é comum a gente usar uma abreviação. Ao invés de dizer o endereço da posição 0 do nosso vetor, a gente pode dizer simplesmente P aponta para V. Isso significa que V é o equivalente a dizer endereço da posição 0 de V. E a gente vai usar bastante esse tipo de notação aqui. Sempre que P for apontar para um vetor, P recebe V, significa que P está apontando para o endereço da posição inicial do nosso vetor. Para acessar o valor de uma posição apontada, vamos usar mais uma vez o operador asterisco. Então, se P está apontando para V, P está na primeira posição do nosso vetor. Em seguida, o conteúdo da posição apontada vai receber 5. É como se a gente fizesse essa atribuição aqui, como fosse V de 0, recebe 5. Mas a gente está fazendo indiretamente pelo ponteiro. Vamos falar agora de aritmética de ponteiros. Sempre que um ponteiro está em uma posição de um vetor, nós podemos somar ou subtrair esse ponteiro. Já que em um vetor, o que nós temos é que as posições são armazenadas consecutivas na memória. Se a posição 0 está aqui e o ponteiro está na primeira posição, se a gente fizer ponteiro mais, ele vai apontar agora para a segunda posição do nosso vetor. Isso significa que quando P aponta para V de I, se a gente fizer P mais J, equivale a dizer endereço de V de I mais J. Vamos ver um exemplo para deixar isso mais claro. Nesse caso, P começa apontando para V. Significa que P começa apontando para o endereço da posição 0 de V. Então, no início, P está aqui. Em seguida, P recebe ele mesmo mais 2. Então, essa aritmética de ponteiro permite com que ele aponte duas posições sucessivas no vetor onde ele está apontando. Outro exemplo. Temos um ponteiro Q que começa apontando para a posição inicial do vetor V. Então, no começo, Q está apontando para cá. Em seguida, Q recebe Q mais 1. Então, Q aponta para essa posição que vem na frente da posição anterior que ele estava. Agora vamos declarar outro ponteiro, o ponteiro P. Esse ponteiro P, ele recebe, aqui na verdade é Q mais 4. Então ele recebe Q mais 4. O Q estava apontando para a posição 1, mais 4 vai apontar para a posição 5. Observem, a gente consegue agora andar no nosso vetor usando o endereçamento indireto do ponteiro. E sempre que a gente faz mais um, ele passa para a próxima posição. Vamos ver por que isso dá certo. Cada elemento de um vetor int na memória do computador ocupa 4 bytes consecutivos. Então, se a gente tiver um vetor v começando na posição 0, a próxima casa do vetor, a casa i, vai ser na posição 4. Tá? Então, a gente vai ter sempre de 4 em 4 as posições ocupadas por cada posição do nosso vetor. Se a gente criar um ponteiro p e dizer que ele vai apontar para V, então P aponta para a primeira posição, a gente pode fazer assim, P recebe o endereço de V0, ou simplesmente P recebe V. No momento que a gente fizer P++, o tamanho do salto que o ponteiro vai dar na memória não vai ser de 1, vai ser de 4. Então P vai passar a apontar agora para a posição 4, porque ele estava na posição 0, agora ele tem que ir para a posição 1 do vetor e não da memória. Então, por isso que é importante, quando a gente declara o ponteiro, declarar o tipo correto dele. Ao declarar um tipo int, o compilador cria essa ilusão para a gente de que quando você fizer um mais, ele não vai estar somando 1 no valor do endereço, ele vai estar somando 4. Porque ele sabe que aquele é um ponteiro do tipo int, e quando precisar de passar para a próxima posição,
o tamanho do incremento deve ser 4. E o mesmo vale quando a gente está falando do endereçamento lá do vetor. Quando a gente faz v de i, depois v de i mais 1, esse incremento aqui de 1 também é um detalhe que é ajustado pelo compilador. Porque, na verdade, a distância da casa i para casa i mais 1 depende do tipo. No caso do inteiro, vai ser 4 bytes. E no ponteiro, a mesma coisa vai acontecer. Nesse nosso exemplo, P começou apontando para a posição inicial, e agora a gente fez P recebe ele mais 2. Então ele deu um pulo de tamanho 2. Mas se a gente imprimir o endereço na memória, a gente vai ver que o endereço não foi somado 2, e sim foi somado 8, por causa do tipo do ponteiro. Com isso, essas expressões aqui elas são equivalentes. Se a gente fizer V, o que a gente tem? Bom, V é endereço de V0. Esse endereço de V0, suponha que ele é 10, 11, mais I, o que a gente tem aqui é mais 4 vezes I. Então, isso aqui o compilador faz para a gente, porque 4 é o tamanho sizeof de um int. E isso aqui é o mesmo quando a gente faz V de I, porque a gente está partindo da posição 0 e indo I casas, né, do nosso vetor. Essas linhas são equivalentes. Não é muito comum a gente usar esse tipo de sintaxe, mas pode acontecer, você deve entender que V mais I é igual à posição inicial mais I casas do vetor. E acessar esse endereço aqui é o mesmo que acessar diretamente com os colchetes. E o mesmo vale quando a gente não tem aqui o asterisco, então esse aqui é exatamente o endereço de V0, né? Mais I é equivalente ao endereço de V de I. Aqui no outro exemplo, acho que eu esqueci de colocar o asterisco, né, nos parênteses para fazer sentido que a gente está acessando a posição. E aqui a gente está acessando o endereço para usar lá no nosso scanf. Nós vimos também que podemos passar um vetor como argumento. Se a gente declara aqui um vetor de tamanho 100, chama a função soma, é feita uma cópia das variáveis normais, e quando é um vetor, o que é feito é uma passagem de referência. Então a gente tem aqui o vetor V, que ele tem 90, na verdade 100 posições, e a gente passou o n também, o n provavelmente é 100, então uma variável n. Lá na função soma é feita a declaração de uma outra variável n com valor de 100, mas não é feito um outro vetor. O vetor é o mesmo. Então é como se a gente tivesse uma referência para quando a gente fala aqui de V, uma referência para esse V aqui. Toda alteração em V seria refletida no V aqui de baixo. Essa referência é muito parecida com o quê? Com um ponteiro. Então, no fundo, o que a gente tem aí é um ponteiro. E a gente vai ver que a gente pode, ao invés de passar esses colchetes, a gente pode simplesmente passar asterisco V. Vou fazer melhor aqui o nosso asterisco. Asterisco V, o que vai ser passado como parâmetro? V. V é o quê? Lembra, V é sinônimo, é o equivalente, né, de endereço de V0. Então é o endereço dessa posição. O endereço a gente pega com um ponteiro, então é como se eu estivesse criando aqui um ponteiro V que vai apontar para a mesma região. Ao invés dessa referência que a gente criava com os colchetes. Então temos aqui, olha lá, asterisco V vai receber o vetor, e aí todas as alterações no vetor vão ser feitas também no vetor da função que chamou. A gente podia usar esse formato, como a gente já falou, V mais I, mas não é muito comum não. É mais comum a gente fazer um V de I. Isso é interessante. Quando a gente passa um vetor como um ponteiro, para um ponteiro, na função a gente pode fazer essa indexação como se ele fosse um vetor. Então, a partir de agora, eu passei
esse vetor como parâmetro. O endereço dele foi passado como parâmetro, então foi passado o endereço de V0 como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro foi passado n. Lá n foi copiado aqui, e V recebeu o endereço de V0. A partir de agora, o que nós temos é um ponteiro apontando lá para o endereço de V0. Então, se a gente tiver desenhado aqui, de novo, o nosso vetor V, o que a gente tem é um ponteiro, que também chama V, apontando aqui para a posição inicial. Mas para a gente não ter que ficar usando essa notação aqui, asterisco, V mais I, a gente pode abreviar isso por simplesmente V de I. Então, dentro da função, parece que a gente está trabalhando com um vetor, mas a gente está trabalhando com um ponteiro. Isso vai ajudar bastante, vai deixar as coisas bem práticas. Quando a gente passar um vetor para uma função, a gente recebe ele como um ponteiro e depois trata como se fosse um vetor mesmo. Então é isso, pessoal. Dúvidas, enviem no fórum da semana ou comentem aqui no vídeo. Até o próximo!